Nada é demasiado bom para ser verdade. Nada é demasiado maravilhoso para acontecer. Nada é demasiado glorioso para durar. Florence Scovel Shinn. Você pode sentir, há uma vibração diferente no ar. Não é coincidência que você tenha encontrado este vídeo agora. A verdade é simples. Você foi chamado para lembrar o poder que habita dentro de você. O poder de ativar a frequência da riqueza, de desligar o padrão da escassez e de reconectar-se ao fluxo ilimitado do bem. A maioria das pessoas vive no piloto automático da falta. Repetem frases de limitação, sentem culpa ao receber, e vibram escassez sem perceber. Mas Florence dizia, o que o homem imagina, ele manifesta. E isso inclui o medo, o atraso, o ainda não posso, o não dá pra mim. Tudo que você confirma emocionalmente, a vida obedece. Riqueza não é privilégio, é consciência. Ela não depende de esforço exaustivo, nem de sorte passageira. Ela nasce quando a mente se reorganiza em torno de uma verdade espiritual simples. Você é o canal através do qual a abundância se expressa. Enquanto você acredita que riqueza é algo a conquistar, você se mantém em vibração de falta. Mas quando entende que riqueza é uma frequência a alinhar, a vida começa a cooperar com leveza. Hoje, quero que você se imagine como uma antena. O universo está emitindo sinais de prosperidade o tempo todo. A diferença é, sua antena está ajustada para captar o fluxo do bem, ou o ruído da limitação. Toda vez que você pensa não consigo, é difícil, eu nunca tenho dinheiro. Você muda de estação, sintoniza escassez, e o universo responde, pois é, assim será. Mas quando você muda o pensamento para tudo o que eu preciso chega a mim com facilidade. Você volta para a frequência da provisão. É como virar o botão interno da carência para a confiança. A vibração da riqueza não é barulhenta, é calma. É a energia de quem sabe que sempre será suprido. De quem entende que a escassez é ilusão mental, não realidade espiritual. Florence ensinava que a fé é o fio que liga o invisível ao visível. E é exatamente esse fio que você começa a reacender hoje. Não há oração mais poderosa do que um estado interno de certeza. Você não precisa implorar prosperidade, precisa lembrar-se dela. Pare por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. Esse movimento já é abundância, o universo te sustentando sem esforço. Você não precisa lutar para respirar, a vida respira por você. Da mesma forma, a provisão já existe e quer te sustentar. O que impede o fluxo não é o universo, é a mente agitada que duvida. É o medo de não merecer, a culpa por querer mais, o apego à narrativa de luta. Mas quando você relaxa e afirma, eu sou digno, eu sou parte do bem universal, eu sou suprido por leis invisíveis que nunca falham. Algo muda. O ar parece diferente. O corpo se solta. A vibração se eleva, e o dinheiro, as oportunidades e os recursos começam a fluir novamente. A frequência da riqueza é simples, mas exige atenção plena. Você precisa vigiar não apenas o que pensa, mas o que sente. Porque sentimento é o combustível da manifestação. Pensar em prosperidade enquanto vibra medo é como tentar acender fogo na chuva. Mas quando o sentimento e o pensamento se unem, o milagre acontece. Por isso, hoje você escolhe alinhar seu campo emocional. Não com pensamentos ilusórios de tudo é perfeito, mas com a convicção real de que Deus age até no aparente atraso. O dinheiro pode demorar? Pode. Mas quando sua consciência está certa, ele vem, e vem no tempo perfeito. E quando vem, vem limpo, vem com propósito, vem com estabilidade. A escassez não é financeira, é espiritual. É esquecer quem você é. É achar que está sozinho. É acreditar que precisa convencer o universo a te ajudar. Quando, na verdade, o universo já está tentando, você é quem não deixa. Hoje você abre as comportas. Hoje, ao ouvir cada palavra, sua energia se reprograma. Cada célula sua começa a vibrar segurança, confiança, fé. Você passa de sobrevivente a co-criador. De vítima do tempo a dono da vibração. De carência a canal. E quando isso acontece, os sinais aparecem. Pessoas chegam com soluções inesperadas. Ideias simples geram frutos. Negócios fluem. Portas que pareciam trancadas se destrancam com um toque suave. Não é mágica, é lei. Florence dizia, nada é demasiado bom para ser verdade. Repita isso em voz alta agora. Sinta o poder dessas palavras atravessarem você. Porque o que você acredita ser bom demais é o que está exatamente te esperando.
Mas ele não pode se manifestar até que você autorize emocionalmente. Hoje, você autoriza. E se há uma frase que resume tudo isso, é esta: eu me torno a frequência daquilo que desejo. Não é mais uma afirmação bonita, é uma decisão espiritual. Você decide vibrar prosperidade e ela decide se manifestar. A escassez começa a perder poder porque não tem mais onde se sustentar. A mente antiga, viciada em preocupações, já não encontra eco dentro de você. E assim, o novo campo energético se estabelece, silencioso, estável e luminoso. Este é o início da ativação da sua frequência de riqueza. Não é teoria, é prática vibracional. E ao longo desta jornada, você vai compreender que ser próspero não é conquistar mais, mas lembrar que o universo nunca parou de te servir. Agora, respire uma última vez. Deixe essas palavras se assentarem no seu campo. Não há pressa, a energia já foi acionada. E se algo dentro de você sente que é isso, é porque o real alinhamento começou. Florence dizia que a palavra é a varinha mágica da vida. Tudo que você repete com emoção cria forma, movimento e direção. A vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você afirma com sentimento. E por isso, muitos vivem orando por abundância, mas vibrando carência. Pedindo prosperidade, mas sentindo medo. Falando sobre fé, mas agindo em dúvida. É aí que a frequência da riqueza se rompe. Porque o universo não lê suas intenções, ele lê suas vibrações. Ele não escuta o que você diz com os lábios, mas o que você sente com o coração. Você pode dizer sou próspero 1000 vezes, mas se dentro de você há uma voz sussurrando isso não é verdade. Essa voz é quem está comandando o resultado. É por isso que Florence insistia tanto em reeducar o subconsciente. A mente racional pode querer prosperar, mas o subconsciente ainda carrega velhos registros. Dinheiro é sujo, quem tem muito é ganancioso, não mereço tanto. E enquanto esses programas rodarem, nenhuma afirmação terá força total. É como plantar uma semente de ouro em solo envenenado, ela até brota, mas logo morre. Então o primeiro passo para ativar sua frequência da riqueza é limpar o campo. Não de dinheiro, mas de medo. Não de dívida, mas de culpa. Porque o dinheiro é inocente. Ele é apenas energia neutra que obedece à vibração que você emite. Quando você começa a ver o dinheiro como uma expressão do bem, tudo muda. Ele deixa de ser um inimigo e se torna um mensageiro. Ele não é um fim, é um reflexo do quanto você se permite receber. E aqui está uma verdade profunda. Você nunca terá além daquilo que acredita merecer. A vida sempre vai te pagar no valor da sua consciência. Por isso, observe o que você sente quando pensa em abundância. Se há desconforto, culpa ou medo, há um conflito entre o que você deseja e o que acredita. E esse conflito precisa ser resolvido vibracionalmente, não racionalmente. Florence dizia: ninguém falha se não duvidar. É simples, mas é radical. Porque duvidar é o mesmo que dar poder ao oposto daquilo que você quer. Cada vez que você diz tomara que dê certo, você está afirmando que existe uma chance de não dar. E o universo, sendo perfeito, confirma. Se é isso que você acredita, assim será. A frequência da riqueza é sustentada por uma certeza interior silenciosa. Não é arrogância, é conhecimento espiritual. Você não diz eu espero, você diz eu sei. Você não pede, você agradece. Você não implora, você comanda, com serenidade e fé. E aqui está o segredo. Não é sobre criar prosperidade, é sobre permitir que ela se manifeste. A vida está tentando te abençoar o tempo todo. Mas você vive interrompendo o fluxo com pensamentos de dúvida, medo e comparação. Toda vez que você pensa não tenho, você fecha uma porta. Mas toda vez que afirma tudo o que é meu está a caminho, você abre 1000 janelas. A vibração da riqueza não é conquistada, é lembrada. É o retorno à sua natureza divina. Porque em essência, você não é carente, você é criador. E o criador não implora pela luz, ele a emana. Então, hoje, observe as palavras que usa no cotidiano. Você fala mais sobre o que quer ou sobre o que falta. Porque suas palavras são comandos energéticos. Elas criam trilhas vibracionais que o universo segue sem questionar. Se você repete eu não aguento mais, o universo entende, ela quer mais do mesmo. Se você diz dinheiro nunca fica comigo, ele responde, entendido. Mas quando você afirma a riqueza me acompanha porque sou um canal limpo da abundância divina, ele não tem escolha senão confirmar. Essa é a beleza das leis universais. Elas não julgam.
Elas apenas refletem. E quando você começa a usá-las com sabedoria, a vida se transforma em harmonia matemática. Os resultados parecem milagres, mas são apenas consequências da vibração correta. A partir de agora, cada palavra sua deve carregar propósito. Quando disser obrigado, sinta gratidão. Quando disser eu posso, sinta poder. Quando disser eu recebo, sinta-se digno. A abundância não chega a quem precisa, ela chega a quem aceita. E aceitar é o ato mais espiritual que existe. Porque é declarar: confio nas leis do bem. E se você quer uma afirmação para começar a vibrar essa energia agora, repita mentalmente, e sinta: sou um imã divino para toda forma de prosperidade. Tudo o que é bom, justo e belo está fluindo para mim neste momento. Deixe isso vibrar em você por alguns segundos. Sinta como o corpo muda. Essa é a energia da sintonia, o ponto onde o visível começa a obedecer ao invisível. Você está, neste exato instante, realinhando seu campo. E a partir daqui, o fluxo começa a responder. Florence ensinava que a palavra é um decreto espiritual. Quando pronunciada com fé, ela se torna lei no invisível e começa a construir o visível. Ela dizia: o homem é seu próprio juiz, e suas palavras o condenam ou o libertam. Essa é a verdade que separa o que vive na abundância daquele que vive na escassez. Você não é vítima do destino, você é autor das frequências que alimenta todos os dias. E a primeira mudança começa no verbo. Palavras são vibrações que moldam substância. Cada vez que você diz não posso, não dá, é difícil, está emitindo uma ordem espiritual. E o universo, que é impessoal e justo, simplesmente obedece. Não há emoção neutra no universo. Tudo vibra, tudo responde. Por isso, Florence dizia que o ser humano vive rodeado por um campo de eco espiritual, e tudo o que ele diz retorna com precisão matemática. Se você fala escassez, o eco traz mais limitação. Se você fala prosperidade, o eco devolve abundância. Mas aqui está a chave: não basta dizer, é preciso sentir. A palavra só tem poder quando está impregnada de emoção verdadeira. Você pode repetir sou rico 1000 vezes, mas se por dentro ainda sente medo da conta que vence amanhã, o comando não encontra solo fértil. É por isso que Florence insistia que o primeiro passo da fé é o repouso interior. A certeza calma, silenciosa, que não precisa provar nada. A frequência da riqueza nasce quando o coração descansa em confiança. Quando a mente diz: tudo já está resolvido, mesmo que eu ainda não veja. Não há afirmação mais poderosa do que o sentimento de paz. Porque é nesse estado que o universo age. Muitos repetem afirmações apenas com a boca, esperando resultados como quem gira uma roleta. Mas as leis do espírito não obedecem pressa, elas obedecem consistência vibracional. Aquele que mantém a vibração, mesmo sem ver resultados imediatos, é o que manifesta. Porque fé é persistência na frequência certa. Imagine que o universo é um espelho de cristal. Ele reflete não o que você quer, mas o que você é. E ser, neste contexto, significa vibrar com coerência. Quando você diz sou próspero, mas sente culpa, o espelho mostra conflito. Mas quando você afirma sou suprido, e sente gratidão, ele mostra provisão. O segredo não está em criar novas palavras, mas em eliminar as antigas. A cada vez que você se pega dizendo algo negativo, substitua imediatamente por uma verdade superior. Em vez de estou sem dinheiro, diga meu suprimento está a caminho. Em vez de nada dá certo para mim, diga tudo está se alinhando para o meu bem maior. Em vez de isso é impossível, diga a inteligência divina já tem a solução perfeita. Essas trocas não são simples frases, são reprogramações mentais. Cada repetição abre um novo caminho neural. E quanto mais você repete, mais a mente começa a acreditar. E quando acredita, ela vibra. E quando vibra, ela cria. Florence comparava o processo da fé com uma semente plantada em terra fértil. Você não cava o solo todos os dias para ver se ela cresceu. Você confia que a natureza trabalha em silêncio. Do mesmo modo, você não precisa ficar checando o status das suas orações. Você planta as palavras, irriga com gratidão e segue vibrando certeza. A colheita é inevitável. E aqui vai um princípio sagrado. O tempo entre o pedido e a manifestação é o período da prova da fé. É nele que muitos desistem. Mas quem entende as leis do espírito sabe que o intervalo não é negação, é gestação. O invisível está apenas se organizando para entregar o que você decretou. E por isso, Florence repetia: nunca temas falta de evidências, a palavra de Deus não volta vazia. Quando você afirma o bem,
Mesmo diante do caos, o caos se curva. Quando você fala prosperidade enquanto tudo parece escasso, você move montanhas. Porque o universo não responde ao que é visível, mas ao que é vibrado. O poder da palavra é a ponte entre o mundo invisível e o mundo físico. E a cada dia, você decide que tipo de ponte quer construir. As palavras que você escolhe são os tijolos do seu futuro. Então pergunte-se agora: minhas palavras estão me libertando ou me aprisionando? Estou decretando falta ou chamando abundância? Estou falando como quem pede ou como quem já possui? A diferença é abissal. Quem pede, vibra ausência. Quem afirma, vibra presença. E o universo só reconhece presença. Por isso, a partir de hoje, substitua toda frase que nasça do medo por uma que nasça da fé. Não porque você precisa pensar positivo, mas porque a energia segue o comando mais forte. E quanto mais você falar prosperidade, mais a energia dela se consolidará ao seu redor. Florence dizia que a palavra é o motor da substância espiritual. E ao compreendê-la, você deixa de ser vítima do destino e passa a ser o engenheiro da sua própria realidade. Essa é a verdadeira alquimia mental, transformar vibração em matéria. E talvez a maior lição seja esta: você não precisa criar riqueza. Você apenas precisa falar como quem já vive nela. Florence dizia que viver na fé é agir como se o milagre já tivesse acontecido. A frequência da riqueza não se ativa em momentos de meditação isolada. Ela se sustenta na prática diária, nas pequenas escolhas e nas palavras que você repete sem perceber. Não é o que você faz de vez em quando que muda sua vida, é o que você vibra constantemente, no silêncio da rotina. Você ativa a frequência da riqueza quando abre o armário e agradece o que já tem. Quando paga uma conta dizendo sou grato por ter recebido o suficiente para cumprir esta obrigação. Quando olha para o futuro e, em vez de medo, sente curiosidade pelo que está sendo preparado para você. Esse é o verdadeiro exercício espiritual, agir de acordo com seu novo estado interno. A mente antiga busca provas, a mente próspera cria sinais. Ela não espera um motivo para agradecer, ela agradece e o motivo aparece. Esse é o segredo que muda o campo vibracional. Florence chamava isso de agir sob direção intuitiva. É o estado de consciência em que você não se move mais pela lógica da escassez, mas pela inspiração do espírito. Enquanto a mente comum diz preciso correr atrás, a mente desperta diz vou me alinhar com o que já é meu por direito divino. E esse alinhamento não acontece por força, acontece por reprogramação emocional. Você começa a se relacionar com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas, a partir de um novo entendimento. Nada falta. Nada está atrasado. Nada é impossível. Tudo está sendo ajustado por uma lei que nunca erra o tempo. Quando você compreende isso, o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser um mensageiro. Ele não vem para preencher o vazio, ele vem como consequência da vibração certa. A pessoa que vive em escassez tenta fazer o dinheiro vir. A pessoa próspera simplesmente o permite chegar. Parece sutil, mas é abismal. Permitir é o ato mais espiritual que existe. É a rendição sem medo. É o momento em que você para de tentar controlar e começa a confiar. E essa confiança não é passividade, é movimento inspirado. Você começa a agir com intuição, com direção, com certeza. As ideias chegam. As oportunidades surgem. Pessoas começam a te mencionar em lugares improváveis. Convites aparecem, soluções se revelam. Nada disso é acaso. É o reflexo da nova frequência que você emitiu. Florence dizia: tudo que você busca também está te buscando. A diferença está no seu ponto de vibração. Porque o universo não entrega o que você quer, ele entrega quem você é. E quem vive em consciência de abundância se torna um campo magnético. Você passa a atrair circunstâncias que espelham o seu novo padrão mental. A vida se reorganiza, e aquilo que parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. Mas é importante entender: a constância é o segredo da manifestação. Você não sintoniza a estação certa e muda a frequência toda hora. Você precisa permanecer nela mesmo quando o som ainda parece distorcido. Quando o medo tentar voltar, pare e diga: tudo o que é meu já está vindo a mim, em perfeita ordem divina. Quando a dúvida te visitar, declare: eu sei que Deus trabalha nos bastidores, e o resultado já está garantido. Quando o pensamento de escassez aparecer, sorria e diga: essa não é mais minha vibração. Essas simples frases não são fuga, são comandos. Cada uma delas reorienta o seu campo energético para o fluxo original. Você deixa de reagir à realidade e passa a recriá-la.
Florence ensinava que o universo é uma mente obediente. Ele não questiona, não julga, não atrasa. Ele apenas réplica o que você acredita ser verdade. E quando a sua verdade se torna eu sou provido, eu sou digno, eu sou parte da abundância divina, nada pode permanecer igual. A riqueza não chega como uma surpresa, ela se manifesta como consequência. E quando isso acontece, algo dentro de você muda para sempre. Porque a verdadeira abundância não é ter, é saber que sempre haverá mais. Esse é o ponto de virada. Quando a mente deixa de pensar em como conseguir e começa a vibrar em como expandir. A pessoa que vive na escassez pergunta como vou pagar. A que vive na abundância pergunta como posso multiplicar o que já tenho. Percebe a diferença de vibração? A frequência da riqueza não é arrogância, é certeza interior. É olhar para a vida e entender que o suprimento é infinito, e que cada desafio é uma ponte disfarçada de obstáculo. E quando você vive nesse estado, a prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna um estado de ser. Você não corre mais atrás do dinheiro, você caminha lado a lado com ele. E tudo o que você faz, de um simples gesto à grande decisão, passa a carregar a energia da abundância. Você paga contas abençoando o dinheiro que circula. Você fala de prosperidade sem medo de julgamento. Você deseja o bem aos outros com sinceridade, porque entende que nada do que é deles te falta, e nada do que é seu pode ser perdido. Essa é a linguagem da mente rica. É silenciosa, é segura, é gentil. Ela não precisa provar nada, ela apenas vibra, e o universo responde. E quando essa vibração se torna natural, você descobre a verdade que Florence repetia tantas vezes. O poder está dentro de você, e quando você o reconhece, nada externo pode te limitar. Florence dizia que a verdadeira fé é provada quando tudo parece faltar. Não é difícil acreditar quando o dinheiro está fluindo, quando os negócios estão prósperos, quando tudo parece caminhar bem. O desafio é manter a vibração da abundância quando o mundo externo grita escassez. E é aí que se separam os que apenas estudam as leis do espírito dos que realmente as vivem. Quando tudo parece sair do controle, o instinto humano é reagir, temer, correr, reclamar. Mas a consciência próspera faz o oposto. Ela silencia. Ela entende que o aparente caos é apenas um realinhamento. Que nada está dando errado, está apenas sendo reorganizado. Porque a vida nunca te tira algo sem te preparar para algo maior. Florence dizia: não há perda na mente divina. O que parece desaparecido está apenas mudando de forma. Essas palavras são um lembrete para os momentos em que a mente tenta te convencer de que acabou, que falhou, que não tem mais saída. Mas na linguagem espiritual, o fim é apenas uma transição vibracional. É o intervalo entre uma frequência antiga que está se dissolvendo e a nova que está se manifestando. Quando o dinheiro parece parar de circular, o que você faz? A maioria entra em desespero. Mas quem compreende as leis invisíveis entra em silêncio e gratidão. Porque sabe que aquele vazio momentâneo é o espaço sendo criado para algo maior ocupar. A frequência da riqueza não opera em pressa, mas em precisão. Você pode até não ver o movimento, mas o universo está trabalhando. Ele só espera que você mantenha a sintonia. E é nesse ponto que a maioria se sabota. Porque muda o tom emocional no meio do processo, sai da vibração da certeza e volta para a dúvida. E a dúvida é o curto-circuito da prosperidade. Imagine um rádio. Você está sintonizado na estação da abundância, ouvindo a música perfeita, paz, confiança, prosperidade fluindo. Mas de repente, um problema aparece, e você gira o botão. Começa a ouvir o ruído da escassez, do medo, da preocupação. E então diz: o universo não está me ouvindo. Mas ele está, você é quem mudou de estação. A constância é a assinatura dos que manifestam. Florence repetia que a fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. E para que isso se torne real, é preciso continuar vibrando mesmo sem provas. Porque no plano espiritual, as provas aparecem depois da persistência, não antes. Quando a vida testar sua paciência, continue afirmando: tudo que me pertence por direito divino está a caminho. A fonte da minha provisão é inesgotável. Nada pode me faltar, porque eu e o bem somos um. Essas palavras não são para convencer o universo, são para reeducar sua mente. Elas lembram seu subconsciente de que você não é um pedinte da abundância, mas um canal dela. Você está apenas aprendendo a permanecer no fluxo, mesmo quando o rio parece seco. E é exatamente aí que o milagre se prepara, quando o silêncio parece longo demais. Porque o invisível age em camadas que o olho humano não alcança.
A pessoa comum vê a conta atrasada, a venda que não entrou, a oportunidade que se perdeu. Mas o ser desperto vê movimento energético. Sabe que o universo está recolhendo peças antigas para montar um novo cenário. E que o aparente atraso é, na verdade, uma sincronia perfeita. Quantas vezes algo deu errado e, tempos depois, você percebeu que era exatamente o que precisava acontecer. É assim que o bem age, muitas vezes disfarçado de obstáculo. Por isso, quando a mente quiser entrar em desespero, diga a si mesmo: eu confio, mesmo sem entender. Eu recebo, mesmo sem ver. Eu agradeço, mesmo antes de chegar. Essas são as frases que sustentam o campo da fé. São as pontes vibracionais que impedem você de voltar à escassez emocional. A escassez não está na conta bancária, está na crença de que você perdeu o controle. Mas você nunca perdeu. Você apenas esqueceu que quem manifesta não é o ego, é o espírito. E o espírito nunca está em falta. Quando você entende isso, a pressão some. A urgência desaparece. O medo derrete. E o dinheiro, que parecia fugir, começa a circular novamente, não por coincidência, mas por coerência. O universo é uma mente viva, e tudo que você envia retorna multiplicado. Se envia desespero, ele devolve confusão. Se envia confiança, ele devolve solução. Se envia gratidão, ele devolve abundância. E é por isso que, no meio da crise, a pessoa próspera agradece. Ela agradece não pelo que tem, mas porque sabe que o fluxo não se interrompe. Ela entende que toda limitação é temporária e que toda espera é um convite para aprofundar a fé. Quando você vive assim, descobre algo poderoso. A prosperidade não é o que você alcança, é o que você sustenta. E quanto mais você sustenta, mais o universo te confia. Florence dizia que a obediência espiritual abre caminhos onde antes havia muros. E obedecer, nesse caso, é permanecer vibrando no bem mesmo quando o mundo externo não colabora. É a paciência que atrai o ouro. A serenidade que move montanhas. A gratidão que abre portas. E o amor que mantém tudo circulando. Porque o verdadeiro sinal de quem vibra na riqueza não é quanto tem. É quão em paz permanece quando tudo parece faltar. Florence dizia que a prosperidade não é uma meta, é um estado de consciência. Quando você desperta para isso, algo muda de forma irreversível. Você deixa de buscar, e começa a reconhecer. Deixa de correr atrás da abundância, e começa a caminhar com ela. Deixa de tentar merecer, e simplesmente aceita o que já é seu por direito divino. A frequência da riqueza é uma vibração de aceitação e gratidão constante. Não é gritar ao universo o que você quer, é sussurrar com fé. Eu já tenho, eu já sou, eu já vivo o que pedi. Nesse ponto, a energia se estabiliza. O medo cede espaço à confiança. E a realidade começa a responder com exatidão aquilo que você se tornou. Porque nada externo pode resistir a um coração alinhado com a verdade interior. A mente antiga acreditava que prosperar era conquistar. A mente desperta entende que prosperar é lembrar. Lembrar que o bem é onipresente, que o suprimento é infinito, que o universo é um campo de amor obediente às leis espirituais. E uma vez que você reconhece isso, o mundo material se reorganiza ao seu redor. Não é coincidência quando portas se abrem. Não é sorte quando o dinheiro chega no momento certo. Não é acaso quando alguém te estende a mão. É lei. É vibração. É o retorno natural da energia que você emite. Florence dizia: nada pode resistir a um coração que conhece o poder da palavra falada com fé. Porque a palavra dita com certeza não apenas descreve a realidade, ela cria. E é por isso que, a partir de agora, você fala com autoridade espiritual. Cada eu sou que sai da sua boca é uma semente plantada no solo da eternidade. E essa semente floresce, porque está sendo regada pela fé. Então, afirme com poder: eu sou a expressão viva da abundância divina. Tudo que é meu vem a mim sem esforço e no tempo perfeito. Eu sou guiado, suprido e sustentado pela inteligência do universo. Sinta o peso dessas palavras. Não como frases de efeito, mas como decretos espirituais. Eles não estão descrevendo algo que virá, estão lembrando o que já é. A partir de hoje, nada mais em você vibra falta. Você se torna um campo de certeza silenciosa. As pessoas começam a sentir a diferença. Você não fala de prosperidade, você irradia prosperidade. E é essa energia que abre caminhos, que inspira confiança, que atrai oportunidades e expande tudo ao seu redor. Mesmo quando algo não sai como esperado, você não desce de vibração. Você observa, entende,
e permanece firme na certeza de que o bem nunca te abandona. Porque a abundância não é um destino, é o ar que você respira quando está desperto. Agora, feche os olhos por um instante e imagine-se cercado por uma luz dourada. Ela te envolve, te preenche e começa a circular como um campo magnético suave, constante, infinito. Essa é a vibração da riqueza divina. E ela está sendo ativada em você, agora. Tudo o que você precisa já está no campo. Tudo o que você busca já foi liberado. Tudo o que você sonha já existe. A única tarefa é se alinhar. E se hoje você sente que esse é o momento, então é porque o universo já respondeu. A energia está em movimento, o bem está a caminho, e sua nova realidade começou a se formar. Não duvide, não apresse, não tema. Apenas mantenha o coração em fé e a mente em gratidão. Porque a partir daqui, você não apenas atrai prosperidade, você a encarna. E se esta mensagem ressoou com você, é sinal de que sua frequência já mudou. Continue ouvindo, continue afirmando, continue vibrando. Porque, como Florence dizia, nada é demasiado maravilhoso para acontecer. E o maravilhoso já começou a acontecer agora.